Olá pessoal, bom dia. Hoje é terça-feira, 11 de novembro de 2025. Por cá estou eu. Faz muito tempo que eu não apareço por aqui. Realmente ando muito sumidinha, né? E por algumas questões, alguns motivos, enfim. Quem me acompanha aqui já há algum tempinho sabe que eu apareço por aqui, falo um pouquinho sobre ansiedade e depois dou uma sumida de novo. Mas é um comportamento, né, que talvez não seja um comportamento normal, mas é um comportamento normal para quem sofre com ansiedade, para quem passa por questões de emocionais, né? Então é isso. Então eu apareço, depois dou uma sumidinha de novo. Tem dia que eu estou bem animadinha, tem dia que eu não estou muito bem animada e tem dia que eu simplesmente não quero nada. Enfim. Mas as coisas estão melhorando, estão se alinhando, estão se ajustando. Eu tenho buscado entender, né, o que tem acontecido comigo e conforme eu vou buscando essa compreensão, então eu venho aqui compartilhar com vocês um pouquinho. Então eu estou aqui hoje para falar para vocês que eu tenho entendido que essas questões de ansiedade, né, como muita gente aqui passa, né, no nosso país, no mundo inteiro, questões de ansiedade, crise de ansiedade, síndrome de pânico, depressão, humor deprimido, entendeu? É muita coisa, são muitas questões. Tá? Eu venho passando aí por muitas situações já há algum tempo, como algum de vocês me acompanha sabe que eu já falei aqui que eu tive a primeira crise de pânico aos 14 anos de idade, né? E foram muitos anos assim lutando, né, para entender o que estava acontecendo comigo. E agora eu não, quer dizer, eu não tenho desistido e não vou desistir de mim, né? Tenho buscado isso e tenho buscado entender o que tem acontecido. Não é só questões emocionais. Claro que eu trago um histórico, né? De, de, de abusos, enfim, muitas outras questões, né? Abusos emocionais, físicos, psicológicos e outros também que a gente nem pode estar falando aqui, né? Porque senão o nosso vídeo pode ser o YouTube como é que fala, meu Deus? Nem sei como é que fala, mas é como se não fosse muito aceito falar, né? Mas enfim. Então não são só questões emocionais, né? Tem questões também nutritivas, né? Questões alimentares, hábitos alimentares, né? O que eu tenho alimentado a minha mente, né? O que eu tenho assistido, o que eu tenho lido. Então, tudo isso também tem influenciado nessas questões de ansiedade. Então, se eu já tenho um comportamento ansioso, porque eu não sou ansiosa, mas eu estou ansiosa, então eu tenho que buscar entender o que vem piorando essa ansiedade, né? Eu não sou deprimida, mas estou deprimida, então eu tenho que entender o porquê que eu estou deprimida, né? O porquê que está me causando isso. Eu não sou uma pessoa triste, mas estou triste. Então, o que é que tem me deixado triste? O que tem causado essa tristeza em mim, né? Porque nós não somos deprimidos, nós não somos ansiosos, né? Nós não somos tristes, né? Nós não somos incapazes, né? Nós estamos, né? Estamos. Se estou ansiosa, se estou triste, se estou deprimida, se há essa incapacidade em mim, o que eu vou buscar fazer para melhorar? Então, essa questão de tudo isso estar acontecendo, eu tenho buscado entender o que tem acontecido. Então, eu tenho buscado mudar hábitos alimentares, né? Tenho buscado também alimentar minha mente com coisas que me agregam valores, né? E essas mudanças que eu tenho buscado fazer. Acontece rápido? Não. Ah, é fácil, simplesmente vou fazer isso. Ah, eu descobri que é a minha alimentação. Mas a gente tem um hábito alimentar de muito tempo, sabe? Um hábito alimentar destrutivo, um hábito alimentar é, mal educado, né? Vamos assim dizer, tipo, é,
Nós fomos educados de uma forma, a se alimentar de uma certa forma, e isso se tornou o nosso normal. Então, não vai ser fácil desconstruir isso de repente. Não é fácil desconstruir um padrão de comportamento que nos foi ensinado. Né? Então, a gente foi ensinado, a gente foi instruído. Nós fomos moldados a viver assim. Entendeu? Fomos moldados. Então, se eu fui ensinada a me alimentar de uma certa forma, desde a minha infância ou na minha adolescência, então isso se tornou um padrão normal. Então, eu busco entender, a partir do momento que eu tomo consciência de que existe um tipo alimentar que está me trazendo desconforto, começo a estar consciente de alguns alimentos que, quando eu consumo, eu tenho algumas sensações depois, né? Eu sinto algumas questões, algum desconforto no meu corpo. Me percebo mais ansiosa, como é o caso do refrigerante. Eu estava percebendo que quando eu tomava refrigerante, eu ficava diferente, ficava ansiosa, né? Ficava mais sonolenta. Alguns me deixavam um pouco mais ativa, me tirava o sono, tá? Em seguida me dava aquela sonolência terrível, né? O excesso de arroz também, e excesso de carboidratos. Quando eu consumia, eu tinha o hábito de comer muito carboidrato, e quanto mais eu comia, mais vontade de comer carboidrato e açúcar eu tinha. Então, eu fui observando esses comportamentos. Se você for observar, você vai ver que existem alimentos que pioram o estado ansioso que você se encontra. Então, quando você observa isso, você vai percebendo isso, você agora tem a decisão de mudar está nas suas mãos. É por isso que fala que nós é que somos responsáveis, né? Nós somos responsáveis, mas nós não fomos responsáveis pelo que nos aconteceu, né? Quando precisávamos ser protegidos, tudo bem, não é isso. Mas nós somos responsáveis por reconstruir uma nova história de agora para frente. Entende? Nós somos responsáveis por isso. Eu sou responsável por isso. Eu sou responsável por mim. Eu sou responsável por estar vigilante com os pensamentos, né? Os pensamentos que eu ando alimentando na minha mente, entende? Porque os pensamentos, ele vêm sem a gente querer. Mas a decisão de alimentá-los ou não é nossa. Se vem pensamentos intrusivos e eu estou presente, consciente de que eles estão aqui, então eu tenho que tomar a decisão. É importante que eu tome a decisão, eu tenho essa liberdade de tomar a decisão ou não, esse livre-arbítrio, de alimentar esse pensamento ou não. Então, eu percebi que alimentos pioravam o meu estado ansioso. Desculpa. Alguns pensamentos, existiam pensamentos ruminativos que, quando eles vinham, me causavam uma sensação no corpo, me causavam uma reação, me causava tristeza, me causava raiva, porque era como se eu estivesse vivendo tudo aquilo que eu estava lembrando novamente. E aí já estragava o meu dia. Então, eu fui me colocando a estar presente e a observar todos esses comportamentos. E é o que eu tenho buscado entender para poder mudar a minha vida. Mudar a minha vida. Então, eu tenho observado esses comportamentos, esses pensamentos, alguns alimentos. Busquei fazer alguns exames, porque eu tenho visto também, estudado, entendido que carência de algumas vitaminas no nosso corpo, né? Pode também estar contribuindo para que a gente não saia desse loop ansioso, né? De estar permanentemente assim, ansioso e depressivo. Então, eu busquei fazer alguns exames, identifiquei que existe algumas vitaminas que estão baixas, precisando repor também. Então, percebi que tinha algumas vitaminas, alguns nutrientes que estão precisando repor. E, inclusive, vitamina D, que estava muito baixa, né? Então, eu fui ao médico, ele me receitou, eu comecei a tomar. Já senti uma melhora no meu corpo. Eu sentia muito cansaço físico, sabe? Mal-estar, cansaço, dor nas pernas, desânimo total, total. Então, eu passei a buscar entender essas coisas. Já estou ótima? Ainda não. Todos os dias, né, essa busca é constante, é todos os dias. Eu estou no caminho, né? Tem dias que eu estou ainda
para baixo. Ontem mesmo eu não estava bem, mas não como eu já andei um dia, né? Não estava bem, mas não como eu já estive um dia. Já passei por dias difíceis, tá? De ficar deitada muito tempo, de só sentir sono e sentir desânimo e chorar o tempo inteiro e me olhar no espelho e não me reconhecer, de não poder sair mesmo. Ainda estou me conhecendo para poder sair desse lugar. Mas estou aqui para compartilhar com vocês que já tenho melhorado bastante. E essa melhora sou eu que tenho buscado compreender o que tem acontecido comigo, o que tem acontecido com o meu corpo, o que tem acontecido com a minha mente. Então eu tenho buscado compreender isso e é o que tem me trazido melhora, né? Está melhorando, eu me sinto melhor. Ainda não estou bem, mas me sinto melhor. E eu vou profetizar isso todos os dias. Com palavras positivas, porque eu também notei que existiam algumas palavras que o tempo inteiro eu falava. Hoje eu não estou bem, hoje eu não estou bem. Então, hoje eu já amanheço o dia falando. Hoje estou melhor. Hoje estou melhor. Hoje estou melhor. Cada dia estou ficando melhor. Eu tenho me sentido melhor. E quando vem um pensamento destrutivo, um pensamento negativo, esses pensamentos intrusivos que ele vem sem a nossa permissão. Então, eu busco estar presente e observar esse pensamento, né? E pergunto para mim, por que eu estou pensando isso? Por que me veio esse pensamento? Observo o meu corpo, percebo que tem alguns pensamentos que quando eles vêm, existe alguma tensão no meu corpo. Observo as emoções, percebo também que vem algumas lembranças que quando elas vem emoções de tristeza, já vem aquela vontade de chorar e eu já me pego chorando mesmo. Para você ter ideia como que é potente essa questão desses pensamentos na nossa mente. E eu já me pegava chorando mesmo. Então hoje eu percebo esses pensamentos e pergunto por que me veio esse pensamento agora. Me pergunto isso, tá? É um processo, não é fácil, né? Ou melhor, é desafiador, né? Não é que não é fácil. A gente fala que não é fácil, mais difícil vai se tornando. Então, é desafiador. Não é todo dia que eu consigo, mas depois eu já consigo entender que eu negligenciei algum pensamento. Então, já é importante isso, sabe? Eu já consigo entender, quando eu percebo que eu fiquei mal, eu consigo entender que, opa, negligenciei algum pensamento aqui. Deixei passar e não percebi. Músicas, algumas músicas a gente começa a ouvir. Gente, música, ela tem um poder imenso de nos causar emoções, de nos arremeter a lembranças e nos deixar deprimido ou feliz. Existiam algumas músicas que eu ouvia que era só colocar, me levava direto para uma lembrança do passado. E é como se a gente ficasse viciado nisso. Aí você ouve a música, aquilo te traz aquela lembrança, te traz aquela tristeza, você ouve novamente para você chorar e quando você percebe, você está lembrando daquilo, você está na sua mente planejando vingança para uma coisa que já aconteceu lá atrás, você ainda quer que aquela pessoa pague por isso, aquela pessoa já viveu, já curtiu, já foi feliz ou é feliz, e a gente ainda fica assim, trazendo essas lembranças e permitindo que o nosso corpo sofra com isso. Sinta isso, o nosso coração se entristece, a gente fica enrijecido, a gente fica triste e raivoso, querendo que essa pessoa pague por uma questão que ela agiu por ignorância. Talvez ela nem sabe do que ela nos fez, que aquilo nos fez tanto mal. Ela agiu por ignorância e outros sabem e não estão nem aí. E acabou. A gente tem que seguir a nossa vida, cuidar da nossa saúde física, mental e emocional. Sabe? E eu perdi muito tempo, sabe? Muito tempo. E isso aqui eu estou falando não é como uma autocobrança mais não, porque eu também ficava triste quando eu percebia que eu tinha perdido muito tempo da minha vida triste e chorando, sabe? Não é uma autocobrança, é uma tomada de consciência. Quando a gente fica muito tempo, esperando que Deus faça justiça por aquilo, por uma coisa que uma pessoa nos fez. A justiça dele é feita a todo momento.
A todo momento. E por que a gente fica querendo? Olha só, a gente fala que o outro foi ruim, mas a gente fica dentro da gente, a gente fala, não, eu não sou como essa pessoa. Mas dentro da gente, a gente fica esperando que essa pessoa pague. É um sentimento que a gente tem de vingança. E a gente fica o tempo todo esperando que essa pessoa pague por aquilo que ela nos fez, uma coisa que ela nem lembra mais. Entendeu? Então é importante a gente estar ciente desses pensamentos, dessas lembranças e dessas emoções. Um pensamento causa uma emoção, então eu sinto essa emoção no corpo, depois eu penso como me sinto e fico mal de novo. Veio um pensamento, meu corpo se sentiu mal, né? Despertou aquela emoção que estava adormecida. Aí depois eu passo a pensar como estou me sentindo. Olha só isso. É muito incrível, é uma loucura. Eu não sei se eu falo que é loucura ou se é incrível. Então, se a gente for observar essas questões, a gente vai buscando mudar a nossa vida e mudar a rota. Mudar a rota. Eu vou buscar, né? Vou buscar fazer de tudo para estar aqui conversando um pouco mais com vocês a respeito disso, para quem sabe conseguir ajudar aí outras pessoas nessa questão, né? Entendendo a mim, quem sabe consigo ajudar outras pessoas. Mas hoje eu tenho sido cada dia mais assim, buscado ser grata por estar entendendo essas situações e essas questões dentro da gente. Você pode buscar como for, mas a ajuda maior ela chega quando você passa a buscar se entender o que está acontecendo com você, porque ninguém vai te ajudar como você mesmo. Ninguém vai conseguir te ajudar como você mesmo. E te digo mais, as pessoas elas vão cansar de você. Cansar. Elas vão chegar, elas vão conversar com você, ela vai sentir dó, vai ouvir a sua história, vai dizer, vai pensar que, nossa, como você conseguiu passar por tudo isso? E vai chegar um momento que de tanto ela ouvir você falando repetidamente sobre aquele problema e você chorando o tempo inteiro, elas vão cansar. Vão cansar, porque ninguém é lixeira para poder ficar absorvendo o lixo emocional do outro. Entendeu? Então elas vão cansar, você vai achar que encontrou uma pessoa que vai segurar a tua mão. E ela simplesmente vai cansar um momento e vai embora. Então você tem que olhar para dentro de você. É você que tem que buscar a cura. É você que tem que buscar se entender. Buscar se entender para que você deixe de ser também uma pessoa chata que fica o tempo todo repetindo. Isso eu estou falando por mim. repetindo suas dores e querendo que as pessoas te compreendam. Seja grata por tudo, ou grato. Eu tenho aprendido a ser grata por tudo que me aconteceu. Porque isso tem moldado a pessoa que eu sou. Isso me transformou, graças a Deus. Isso me tornou e tem me tornado cada dia mais uma pessoa melhor. Uma pessoa melhor. Porque as coisas que nos acontecem não é para nos destruir, né? Então, vamos ser gratos por estar aqui, por ter conseguido sobreviver a muitas questões, muitas coisas, né? E estar aqui. Se eu estou aqui, você também passou por muitas coisas e está aí, um propósito Deus tem para as nossas vidas. E com certeza não é viver isolado dentro de um quarto escuro, chorando. O propósito das nossas vidas com certeza não é esse. Se Deus nos trouxe até aqui, Ele nos livrou, nos guardou, nos protegeu. Mas Ele nos livrou, tanta coisa que eu passei. Livrou, nós estamos aqui hoje com vida. Estamos aqui hoje com vida. E se nós temos vida, Deus tem um propósito em nossas vidas. E esse propósito não é ficar isolado dentro de um quarto escuro. Com certeza não. Que você fique bem, sinta que o Senhor está segurando na sua mão, Ele está aí, ou melhor, Ele está aí dentro de você. Ele existe dentro de cada um de nós, dentro de mim, dentro de você, e a gente passou uma vida inteira achando que Ele estava longe, quando na verdade Ele está dentro de mim, dentro de você, de cada um de nós. O Senhor mora dentro da gente, dentro dos nossos corações. Um abraço, foi muito bom estar aqui hoje. Se foi relevante
esse conteúdo para você, né? O que eu falei aqui, curte. E se você achar interessante também, compartilha. E se ajudou pelo menos a você, graças a Deus também. Então, a minha fala aqui já não foi em vão. Um forte abraço, fiquem com Deus. E logo, logo estaremos por aqui de novo. E só para falar um pouco para vocês, tá? Já faz algum tempo que eu não tenho crise de pânico. Faz algum tempo já. Ainda sinto que ainda não estou como eu quero, sabe? Tem dias que eu ainda fico muito deitada, enfim. Mas já me sinto muito melhor, já tem algum tempo que eu não tenho crises de pânico, né? Ainda fico muito isoladinha ainda. Estou melhorando, né? Estou aqui compartilhando com vocês o que eu estou entendendo sobre mim. Estou melhorando, né? Estou melhorando a cada dia. E isso eu já sinto, posso perceber, posso sentir, tenho sentido que estou melhorando. Entende? Então, vou buscar compartilhar aqui com vocês, né? Mais questões e vamos para frente. Um forte abraço e fiquem com Deus. Um ótimo dia para todos nós e vamos trabalhar.